Um dos truques de imagem mais interessantes que apareceram na internet nos últimos anos é o Split Depth GIF. São imagens animadas simples, distribuídas em 3 painéis, que criam um efeito tridimensional incrível em telas comuns. Por exemplo, em um dos mais eficazes Split Depth GIFs, o desenho de um cão corre da esquerda para a direita, movimentando-se de um painel para o outro, depois parece correr para fora do painel direito em torno da moldura branca, por cima de um texto sobre a imagem, antes de correr de volta para outro painel. O processo explora 2 pistas visuais que usamos para julgar se estamos vendo alguma coisa em 2 ou 3 dimensões. Primeiro, mostram objetos que saem do foco, no plano de fundo, e entram no foco, enquanto parecem mover-se em nossa direção. Evidentemente, esse processo é visto com frequência em vídeos, e em si não seria suficiente para criar efeito 3D. O segundo truque, contudo, é mais inteligente. As imagens normalmente se dividem em 3 seções iguais, por linhas paralelas horizontais brancas. As linhas criam um conjunto extra de molduras em torno das imagens. O cérebro, acostumado a esperar que as imagens se mantenham dentro de uma moldura, surpreende-se, por um instante, ao ver uma imagem penetrar na moldura, daí resultando um tênue efeito tridimensional. No exemplo do cão, o efeito é reforçado pela movimentação do animal sobre a legenda embaixo da imagem. Em geral, vemos a legenda embaixo de uma imagem ou de uma animação como algo distinto, à parte, o que acentua ainda mais a impressão de que o cão saltou para fora da imagem. Ver figura 8.2 para compreender melhor como são os Split Depth GIFs. Figura 8.2, exemplo de Split Depth GIFs. Todos aprendemos que molduras são sinais para olharmos dentro delas. Seja a moldura de uma janela ou de uma pintura, seja a moldura de uma tela, elas sempre são pistas para olharmos o seu interior. Entretanto, também aprendemos que a maioria das molduras nos mostra algo que não é real ou que é uma simulação. Daí decorre que, embora atraiam a atenção, as molduras também podem nos fazer sentir um pouco afastados do que estamos vendo. As molduras e outras bordas, às vezes denominadas dispositivos de sustentação, podem chamar a atenção, mas, seletivamente, um elemento de design que se projeta para fora do plano também pode dar-lhe um aspecto mais dinâmico, como se estivesse saltando do mundo artificial, cercado pela moldura, para a realidade do mundo exterior. As molduras também são usadas para aumentar o destaque visual. As molduras podem acentuar o contraste de uma imagem. Por exemplo, a moldura de uma cor contra o plano de fundo de outra cor cria uma zona de contraste em torno do que você quer que seja visto. Como vimos no capítulo 6, áreas de alto contraste têm mais destaque visual e, portanto, atraem mais o olhar, o que aumenta a probabilidade de serem observadas. Evidentemente, o tipo de moldura visto com mais frequência no mundo de hoje é o da tela de computadores e de dispositivos móveis, que agora absorvem nossa atenção como nunca antes. 1/4 das horas em que estamos despertos, passamos diante de telas eletrônicas. Olhamos para vários formatos de tela: televisores, tablets, telefones móveis, laptops, etc. Frequentemente, nossos olhos pulam de uma tela para outra, como quando as pessoas estão navegando na internet em um dispositivo móvel, enquanto assistem a um programa de televisão. Um estudo de 2014 pesquisou o tempo médio diário que indivíduos de 30 países desenvolvidos passam olhando para diferentes tipos de telas. 161 em 16 deles, incluindo Reino Unido.
Estados Unidos e China, o resultado foi superior a 6,5 horas. Grande proporção das horas em que estão acordados. A composição média foi de, aproximadamente. Smartphone, entre 2 e 3 horas. Laptop/PC, em torno de 2 horas. TV, entre 1,5 e 2 horas. Tablets, entre 0,5 e 2 horas. A TV, antes a rainha das telas, agora foi relegada a papel mais secundário em nossa vida. Mesmo enquanto assiste TV, muita gente agora também olha para outras telas como de smartphone ou de tablet simultaneamente. A maioria do nosso tempo de tela hoje é dedicado a dispositivos interativos, em vez de a atividade mais passiva de ver TV. Assim, nosso relacionamento com telas é principalmente do tipo ativo, em que assumimos o controle, quase sempre escolhendo o que queremos ver, como na internet, e rapidamente clicando para longe do que não nos atrai. Frequentemente esse controle se manifesta como a capacidade de nos afastarmos rapidamente de qualquer coisa que não capture de imediato nosso interesse, e se amplia pelo fato de só uma tela já não ser suficiente para nos engajar. Frequentemente movimentamos os olhos entre duas telas, como a da TV e a de um dispositivo móvel. Se os usuários de internet já têm limiar de atenção breve, o problema é agravado pela multiplicidade de telas. Usar mais de uma tela ao mesmo tempo reduz ainda mais nosso limiar de atenção. Os psicólogos chamam o limiar de atenção de memória de trabalho, que se limita a de 3 a 5 informações. 162. Se deslocarmos a atenção entre telas, fragmentamos ainda mais o limiar de atenção, o que pressiona as imagens a serem tão envolventes e imersivas quanto possível. O design para telas também tem suas próprias idiosincrasias. Mas como será que as percepções e as interações através de telas podem ser diferentes das percepções e interações no mundo real? Lemos de maneira diferente nas telas, estamos menos sujeitos a inibições sociais diante de telas, e nosso limiar de atenção para o que vemos nas telas depende da forma de apresentação. A leitura é mais difícil em telas. Há décadas, os especialistas preveem o advento do escritório sem papel. À medida que as telas eletrônicas tornam-se maiores, melhores e mais baratas, as pessoas não quereriam, nem precisariam imprimir tantos documentos. Ou assim se esperava. No entanto, embora as telas tornem-se cada vez mais comuns, o papel não foi embora. Mesmo quando usam tablets, muita gente ainda gosta de imprimir documentos e ler no papel. E não são poucas as pessoas que preferem livros de papel a livros eletrônicos, ou e-books, por exemplo. O interessante é que essa preferência por papel pode não ser apenas nostalgia pelo charme da palavra impressa. Há evidências de que absorvemos informações com mais facilidade quando lemos no papel, não em telas. 163. A definição e a qualidade das imagens nas telas obviamente tem melhorado muito. Muitas telas hoje oferecem qualidade de imagem e texto sem precedentes, e formatos em que leitores de e-books se aproximam cada vez mais da impressão em papel. Todavia, o papel ainda oferece vantagens em comparação com as telas de alta definição. Ver e ler em telas pode ser mais dispersivo do que em papel. Primeiramente, há a tentação óbvia, sempre premente, na maioria dos dispositivos, de navegar para outro lugar na internet, ou de abrir um jogo ou aplicativo. Ler em livro de papel, por outro lado, pode ser a atividade mais focada. O meio impresso é mais adequado para a leitura profunda, concentrar-se em seguir uma sucessão de aspectos e argumentos, e refletir cuidadosamente sobre cada um e o conjunto
Além disso, ler uma página de internet ou um documento no computador exige rolar a tela constantemente. Precisamos manusear o mouse ou pressionar as teclas de rolagem e, à medida que a página desce, o texto se movimenta, o que exige reajustarmos os olhos. Tudo isso parece fácil e simples, mas consome recursos mentais. O psicólogo Eric Vastlund, que estudou comportamentos de leitura em telas, acredita que essas interrupções intermitentes podem prejudicar a leitura, ao interromper o fluxo de informações em nossa memória de curto prazo. 164 Enquanto lemos, precisamos, para compreender o fluxo de ideias, mantê-las parcialmente na memória de curto prazo. Para interligá-las umas com as outras, precisamos compreender cada período e conectá-lo com o significado do período anterior e dos parágrafos antecedentes, integrando a estrutura geral. O processo de leitura é mais interrompido quando se rola a tela do que quando se viram as páginas de um livro. Mesmo com os e-readers, perdemos o feedback táctil que recebemos quando seguramos um livro, e percebemos onde estamos fisicamente dentro do livro. A barra de progresso nos e-readers tenta compensar essa deficiência, mas ela não é tão intuitiva, táctil e aleatória. As telas são mais compatíveis com a leitura superficial do que com a leitura profunda e reflexiva. Considerando que ler em tela é mais difícil do que ler em papel. E que, como usuários de internet, somos inconstantes e impacientes, não admira que grande parte dos textos em páginas de internet sejam completamente ignorados. A empresa de analítica de internet, Chartbeat, acumulou muita experiência medindo até que ponto as pessoas rolam as reportagens e artigos online. 165 O padrão é cada 4 pessoas em 10 abandonar a página quase imediatamente, enquanto a maioria só rolará até cerca de 60% da matéria. Curiosamente, eles concluíram que ler apenas parte de um artigo não é obstáculo para compartilhá-lo, não se constatou relação entre os artigos mais lidos e os mais tuitados. Muita gente compartilhou artigos sem os ler na íntegra. Tanto quanto se supõe, os destinatários que clicaram no link compartilhado tampouco leram todo o artigo. Isso não é razão para apenas e sempre escrever textos breves. Serve somente para alertar quanto à importância crescente de conquistar a atenção e de transmitir informações relevantes o mais cedo possível. Design e imagens podem compensar esse enfraquecimento da atenção. É importante transmitir tanta informação quanto possível, da maneira mais intuitiva e fácil possível. Lembre-se que os leitores de telas geralmente dividem a atenção e varrem os textos, escumando a superfície. As técnicas descritas no capítulo 3 podem ser úteis aqui. Entretanto, em alguns casos, pode ser vantajoso, em termos de economia comportamental, incluir longos textos. O subtexto é que o esforço foi grande, aumentando a confiança. Por essa razão, as listagens do eBay, com muito texto, são eficazes, mesmo que nem sempre necessárias. Maneiras de aumentar a legibilidade dos textos. Há também padrões de como as pessoas reagem a diferentes layouts de texto. As pesquisas mostram que as pessoas leem mais rápido quando há mais palavras por linha, cerca de 100 caracteres por linha é o melhor, mas elas preferem textos com menos caracteres por linha, 45 a 72. 166 Quando as pessoas estão motivadas e você precisa transmitir muitas informações. 100 caracteres por linha talvez seja preferível. Para estimular as pessoas a ler o texto, mantê-lo conciso entre 45 e 72 caracteres por linha é provavelmente o mais recomendado.
considerando que as pessoas, em geral, só tiram a espuma dos textos online, é importante polir a clareza do texto. Uma ferramenta que pode contribuir para esse polimento é a fórmula de legibilidade Flash-Kincaid. Ela testa a facilidade de leitura do texto, considerando a extensão dos períodos. Quanto mais longos forem os períodos, mais difícil será a leitura, e o número de sílabas de suas palavras, quanto mais extensas forem as palavras, menos fluente será a leitura. É possível encontrar versões dessa ferramenta online, como, por exemplo, em http://www.readabilityformulas.com/free-readability-formula- tests.php. Talvez seja óbvio, mas, em especial para sites que serão acessados em dispositivos móveis, a escolha de uma fonte que pareça tão grande quanto possível é uma boa ideia. Essa recomendação nem sempre significa aumentar o tamanho pontual da fonte em uso. Algumas fontes em si parecem maiores que outras, mesmo com o mesmo tamanho pontual. Experimente. Quão diferentes parecem as fontes em dispositivos móveis. Difícil de ler igual difícil de fazer. Os designers hoje contam com variedade quase infinita de fontes à sua disposição. Evidentemente, a fonte pode ser escolhida pelo apelo estético ou pelo sentimento mais amplo por ela conotada, por exemplo, fonte básica para conotar o sentimento de seriedade, fonte altamente estilizada para conotar o sentimento de legado ancestral, ou fonte desenhada para conotar descontração e jovialidade. Há até um documentário popular dedicado exclusivamente à influência da fonte helvética, intitulado simplesmente Helvética. No entanto, o princípio da fluência de processamento, que vimos no capítulo 3, aplica-se tanto a fontes quanto a imagens. Os textos que acompanham designs, como títulos e descrições, podem ajudar ou prejudicar o sentimento geral de fluência de um design, conforme o grau de legibilidade da fonte. Um estudo apresentou aos participantes um conjunto de instruções escritas sobre como executar determinado exercício de rotina. Metade dos participantes viu as instruções numa fonte muito clara, Arial, enquanto a outra metade as viu numa fonte mais difícil de ler. 167. Pediu-se, então, a eles que estimassem quanto tempo levariam para fazer o exercício, a dificuldade com que o executariam e a probabilidade de virem a experimentá-lo. Os participantes que leram as instruções na fonte mais legível estimaram menor duração, mais facilidade e maior probabilidade de fazer o exercício em comparação com os que leram as instruções na fonte mais difícil. Esses indivíduos estavam usando inconscientemente um atalho do tipo Sistema 1, considerando o próprio sentimento de facilidade ou dificuldade na leitura das instruções como indicador da facilidade ou dificuldade na execução do exercício. Isso tem implicações óbvias para o design não só de instruções, mas também de descrições de produtos e serviços. O mais curioso, porém, é que há um benefício surpreendente. Em fontes menos fluentes, elas aumentam a probabilidade de compreendermos a informação. Pesquisas em laboratórios e salas de aula mostraram que a simples iniciativa de tornar uma fonte um pouco mais difícil de ler melhora a retenção do material apresentado. 168 E isso ocorre provavelmente porque lemos com mais cuidado e atenção fontes mais difíceis. Essa leitura mais cuidadosa e atenta propicia processamento mais profundo e completo da informação. Um mito que remonta ao século XIX afirma que palavras em caixa alta são mais difíceis de ler do que palavras em caixa baixa, uma vez que as letras em caixa baixa têm mais variedade
de forma que, portanto, propiciam aparência mais singular a cada palavra, o que facilita seu reconhecimento. Novas evidências demonstram que essa suposição não é verdadeira. 169 Realmente lemos mais devagar palavras em caixa alta, simplesmente porque estamos menos acostumados a esse formato. Anúncios de vídeo e memória. Você alguma vez entrou num quarto para apanhar alguma coisa e, ao passar pela porta, não mais se lembrava do que iria buscar? É possível que isso não seja apenas má memória, mas consequência de como processamos informações. À medida que avançamos ao longo do dia, tendemos a agrupar os eventos em neicos. Por exemplo, você está vendo TV num quarto e o telefone toca em outro quarto. Você sai, atende o telefone e conversa com um amigo. Depois, você vai para a cozinha e toma uma xícara de café. Seu cérebro se lembrará desses três eventos separados. Os psicólogos denominam esse processo segmentação de eventos. É um pouco como o cérebro dividir suas percepções em cenas como de cinema, com cortes intermediários. O cérebro constrói um pequeno modelo da cena para rastrear o que está acontecendo. O modelo pode incluir elementos como o layout físico do quarto, os principais objetos existentes no quarto e as inter-relações entre os personagens que estão interagindo. O momento em que uma cena em curso está terminando e uma nova cena está começando é chamado fronteira de evento, e as informações recebidas nessas fronteiras são lembradas depois com mais facilidade do que outras. Entretanto, enquanto transpomos a fronteira de um evento, as informações sobre as cenas anteriores saem de nosso campo de atenção imediato e tornam-se mais difíceis de lembrar. O cérebro, temporariamente, descarta o velho modelo da cena anterior para construir o novo modelo da cena seguinte. Denominado efeito umbral, ele ajuda a explicar por que frequentemente nos esquecemos do motivo de termos ido para outro quarto no momento em que passamos pela porta. 170 Isso também acontece quando estamos lendo. As implicações para os designers são que, quando você tem um fluxo de narrativa, como num vídeo, e está contando uma história por escrito, as informações que estão no começo ou no fim de uma cena têm mais probabilidade de serem armazenadas na memória de longo prazo. 171. Nos vídeos, as informações no começo ou no fim de uma cena tendem a ser lembradas com mais facilidade. Mas se a pessoa já percebeu que a cena terminou, qualquer informação apresentada antes da próxima cena pode cair nas frestas e ser menos lembrada. Essa característica salienta o problema potencial decorrente da maneira como, normalmente, são estruturados os anúncios de vídeo. As marcas nos anúncios geralmente se destacam nos últimos momentos. Quando, porém, as pessoas sentem que a história da cena já terminou, o cérebro se distrai no processamento da cena em curso, à espera da próxima. Essa dispersão no fim da cena reduz a probabilidade de a marca ser lembrada depois. Outra abordagem que pode oferecer uma solução para esse problema é chamada pulsação da marca. Em vez de concentrar a informação sobre a marca somente no final do anúncio, a pulsação da marca distribui a marca por todo o anúncio. O processo não precisa ser muito ostensivo e pesado, pequenas aparições dispersas podem ser suficientes. Talvez até seja eficaz incluir elementos que lembrem as pessoas da marca durante todo o anúncio, como formas ou cores que se associam à marca. Do mesmo modo, nós nos lembramos de cenas em
vídeos de acordo com a maneira como o cérebro as corta. A fronteira de um evento em um vídeo não é disparada, geralmente, por um corte de edição, mas por uma mudança no plano de fundo ou na cena em si. 172. Isso se relaciona com outras peculiaridades da memória. O efeito Zeigarnik e a regra fim de pique. O efeito Zeigarnik é a tendência de nos lembrarmos com mais facilidade de situações inconclusas do que de situações consumadas. As tarefas incompletas, por exemplo, atuam na mente até as concluirmos e as esquecermos. Os garçons tendem a se lembrar do pedido de uma mesa se ele ainda não foi pago. O efeito Zeigarnik mostra que deixar informações incompletas para que o espectador preencha as lacunas pode ajudá-los a se lembrar com mais facilidade. A regra fim de pique significa que, ao falarem sobre uma experiência passada, a avaliação das pessoas é mais influenciada pela maneira como se sentiram no fim do pique emocional da experiência do que na conclusão da experiência em si. Ao desenhar experiências, vale pensar sobre como construir um momento de pique emocional, ou clímax, e deixar a pessoa em êxtase no anticlímax subsequente. Efeito desinibição. Muitas de nossas tarefas diárias que envolviam interações presenciais hoje são conduzidas via telas. Isso acarreta um forte sentimento de anonimato e suscita o que os psicólogos denominam efeito desinibição, ou a tendência de as pessoas online se sentirem menos inibidas pelas restrições sociais do que quando em interações ao vivo com outras pessoas. Por exemplo, somos mais honestos ao responder a questionários online do que quando alguém nos faz as perguntas face a face. 173. As telas removem o sentimento de constrangimento, embaraço ou vergonha, que sempre se manifesta nas interações presenciais com outras pessoas. Evidentemente, o lado mais repulsivo desse efeito é a maneira às vezes agressiva e antissocial das interações online. No entanto, daí podem decorrer outros efeitos. As pessoas podem se comportar com mais honestidade online, tornando-se mais propensas a dar opiniões honestas, por exemplo, nas avaliações de serviços e produtos. Outra consequência é, nas compras online, considerar maior variedade de produtos do que nas compras presenciais, em lojas físicas. Por exemplo, um estudo sueco mostrou que as pessoas eram mais propensas a escolher bebidas alcoólicas, com nomes difíceis de pronunciar, nas compras online do que diante de um balcão, com um vendedor no outro lado. Seja como for, sob a perspectiva da neurociência, dar a um produto um nome difícil de pronunciar quase sempre é má ideia. Além da resistência em mencioná-los, para não errar na pronúncia, esses termos são menos fluentes, o que pode fazê-los parecer, intuitivamente, menos bons para os consumidores. As pesquisas também mostram que, ao encomendar pizzas online, as pessoas escolhem maior variedade de coberturas e se importam menos com as calorias do que ao pedi-las à mesa ou no balcão. As compras online afastam o estigma social de ser considerado negligente ou relapso em relação à saúde e à forma física. 174. Assim como o efeito desinibição, as pessoas tendem a se sentir mais à vontade ao fazer pedidos complexos online, quando podem conferir o pedido com facilidade, do que ao serem atendidas por outra pessoa quando existe o risco de cometer erros e de não ser compreendida. Nas transações que envolvam informações embaraçosas, que as pessoas hesitam em transmitir em público ou em interações pessoais, o site pode ser o lugar ideal. Com a acessibilidade em qualquer lugar e em tempo integral, a comunicação pessoal e a troca de informações a qualquer momento são cada vez mais
fáceis. Telas móveis. Com mais de 2 bilhões de pessoas com smartphone, a internet móvel é o maior mercado consumidor da história da humanidade. As telas móveis são obviamente mais versáteis do que os laptops, desktops e TVs. O fato de estarem quase sempre à mão significa que são vistas com mais frequência e em mais lugares do que qualquer outra tela. Por exemplo, quando a pessoa tem tempo disponível, como quando está esperando numa fila, ou quando precisa de informação just in time, ou imediata, como para chamar um táxi ou para reservar uma mesa num restaurante. Quando as pessoas passam a comprar em smartphones, elas acabam gastando mais e com mais frequência, talvez simplesmente porque agora tem mais oportunidades de comprar. Os smartphones permitem comprar em qualquer lugar, aumentando a conveniência. 175. Os sites de compras no varejo podem ganhar com as touchscreens, telas sensíveis ao toque. Ao tocar no produto, mesmo numa touchscreen, a sensação é de estar mais perto de possuí-lo na vida real do que simplesmente ao clicá-lo ou ao percorrê-lo com o cursor na tela de um computador. 176. Embora a experiência de tocar na imagem de um produto na touchscreen de um smartphone ou de um tablet obviamente não seja tão rica quanto tocar no produto real, não se tem a sensação de peso e textura, ela já é mais imersiva e próxima da vida real. É algo semelhante aos split depth GIFs mencionados no começo deste capítulo. O tamanho da tela também afeta a maneira como os dispositivos são capazes de nos convencer. Por exemplo, telas de smartphones maiores são obviamente melhores para ver vídeos do que telas de smartphones menores. Pesquisas compararam as respostas dos usuários que viram anúncios de internet em telas grandes, 5,3 polegadas, e em telas pequenas, 3,7 polegadas, constatando que os dois grupos reagiam de maneira diferente. 177. Em primeiro lugar, os anúncios de vídeo inspiravam mais confiança quando vistos em telas grandes e os anúncios de texto produziam o mesmo efeito em telas pequenas. Os anúncios de texto também foram eficazes em telas maiores. A confiança é fator importante para induzir a intenção de compra, em especial quando as pessoas não conhecem a empresa ou nela não compraram antes. O efeito, porém, não se limitou ao grau de confiança, mas afetou também o tipo de confiança. Nas telas maiores, os anúncios de vídeo se mostraram melhores em gerar confiança emocional. Nas telas menores, os anúncios de texto foram mais eficazes em gerar confiança racional. Confiança emocional envolve a sensação de segurança afetiva e outros sentimentos positivos em relação a ser cliente de uma empresa. Confiança racional proporciona mais tranquilidade quanto à competência e credibilidade de uma pessoa ou organização. 178. Os pesquisadores descobriram que isso se explica pelas diferentes maneiras de os participantes processarem informações em telas de dois tamanhos. As telas maiores geravam mais respostas do tipo Sistema 1, ou seja, as pessoas faziam julgamentos intuitivos mais rapidamente. Assim era porque ver um vídeo em tela maior propiciava a experiência mais imersiva e disparava a sensação de envolvimento multissensorial mais intenso, mais semelhante à de estar lá, do que a de ver o mesmo vídeo em tela menor. Eles também especularam que, como o cérebro estava mais ocupado com o processamento de informações visuais e sonoras mais complexas, era mais provável que recorresse ao modo de economia de energia do Sistema 1. Em contraste, com anúncios de texto nas telas menores, as pessoas eram mais propensas ao pensamento
racional e crítico, no modo de maior potência do sistema 2, sobre os anúncios que estavam lendo. Se você quiser que o usuário se sinta bem em fazer negócios com você e se imbuir de um sentimento geral de segurança, use vídeo ou avios de imagens. Personalizar a página, nela incluindo o nome da pessoa ou outros detalhes, pode ajudar a fazer com que ela pareça mais imersiva, assim como permitir que o usuário entre com informações pelo microfone do dispositivo, ou incluir na página elementos de toque mais sofisticados, ou explorar o recurso de vibração, de modo a acrescentar feedback táctil. Caso seja conveniente tranquilizar o usuário quanto à sua competência e credibilidade, use muito texto. Evidentemente, a combinação de vídeo e imagem com texto pode reforçar os dois tipos de confiança, mas com o breve limiar de atenção dos consumidores. Sobretudo se estiverem usando um dispositivo móvel em paralelo a outras atividades, talvez seja necessário focar em recursos visuais ou em recursos textuais. À medida que smartphones mais sofisticados tornam-se populares, talvez seja possível induzir sentimentos mais imersivos de estar lá, em páginas de internet e em anúncios online, estimulando o senso de toque dos usuários, por meio de efeitos como interação mais intensa e fluida com os produtos em touchscreens, como girar imagens de alta definição em 3D, além de propiciar experiências mais imersivas em telas. Também é importante compreender nossos viés intrínsecos referentes aos pontos de atração dos olhos nas telas. Gamificação. Os jogos de computador e smartphone usam várias técnicas para engajar as pessoas em tarefas que não raro podem ser muito difíceis. Nós os jogamos pelo prazer de jogar, ou seja, jogos que não envolvem apostas e não oferecem possíveis recompensas financeiras, porque são divertidos e geram um senso de realização. Gamificação é a prática de explorar os atributos dos jogos em outras áreas não lúdicas, que não envolvem jogos em si, como incluir animações divertidas e efeitos sonoros emocionantes e engajadores, ou permitir aos usuários o acúmulo de pontos ou recompensas mediante competições. A gamificação pode ser muito útil para estimular as pessoas a manter um comportamento ao longo do tempo. Pode ser usada para recompensar a lealdade ou para estimular a persistência e o progresso em programas de fitness, por exemplo. Viés de fixação central. Na Idade Média, pouco depois da invenção da prensa móvel por Gutenberg, o método de composição das páginas impressas era considerado segredo comercial. No entanto, eles consistiam basicamente em criar uma área de impressão com as mesmas proporções da página, semelhante aos efeitos de autossimilaridade que examinamos no capítulo 3, o que contribuía para que as páginas parecessem intuitivamente mais atraentes. Hoje, a internet também tem seus padrões ou cartos, que influenciam o grau de intuitividade de uma página para o observador. Ao serem expostas a conjuntos de imagens como numa página de internet ou nas prateleiras de um supermercado, as pessoas tendem a olhar para o centro e escolher o meio, em vez de olhar para os lados e escolher as bordas. Também são propensas a olhar para o canto superior esquerdo. 179 é o que os psicólogos denominam viés de fixação central. Diferentes fatores podem interferir no viés de fixação central. Por exemplo, em telas ou em designs de embalagens, a expectativa dos observadores é encontrar mais informações no meio, por ser o que aprenderam com a experiência. Ver a seção sobre prototipicidade, no capítulo 4. Sabemos que os olhos se ficham onde esperam encontrar mais informações significativas. Ao contrário, por exemplo, de áreas onde meramente se concentram mais detalhes.
Ao se desviarem para outro ponto, também tendem a voltar para essas áreas, em vez de se fixarem em novas áreas. 180. Do mesmo modo, no mundo real, onde os olhos percorrem todo o campo visual, podemos desenvolver o hábito de ver as coisas em que estamos mais interessados no centro do campo visual simplesmente porque nos posicionamos para vê-las melhor. Também é possível que haja razões evolutivas por trás de nossa rejeição pelas bordas, é possível que, na luta pela vida e a sobrevivência do mais apto, tenhamos desenvolvido o medo inconsciente de estar nos limites da multidão, onde estamos mais sujeitos a ataques de predadores. O viés de fixação central parece ser um fenômeno geral, não importa para onde se esteja olhando. Por exemplo, num estudo de radiologistas procurando nódulos em imagens de tomografia computadorizada de pulmões, mais de 80% deles não perceberam a imagem de um gorila que havia sido inserida no canto superior direito das imagens, 181. Apesar de a imagem do gorila ser 50 vezes maior do que um nódulo médio de pulmão. Se até observadores treinados, como radiologistas, deixam de perceber certos objetos, o visitante comum de sites de internet, por certo, está sujeito à mesma tendência. A inclinação para o centro ou para o canto superior esquerdo depende da clareza dessas áreas no conjunto. Por exemplo, em um conjunto de imagens 3x3, há uma imagem no centro. E há evidências de que a maioria das pessoas olhará para essa imagem mais do que para as outras imagens. Entretanto, num conjunto 4x4, não há imagem no meio. Em vez disso, o centro é composto por 4 imagens. Nesse caso, o canto superior esquerdo é o que atrai mais olhares, ver figura 8.3. Do mesmo modo, quando o conjunto é 2x2, de novo não há imagem no centro, e a imagem no canto superior esquerdo é a que chama mais atenção. Figura 8.3, quando os itens estão em forma de grade, quando há uma posição central. Como na grade à esquerda, tendemos a olhar para esse ponto primeiro. Se não há uma posição central, como na grade à direita, tendemos a olhar primeiro para a posição no canto superior esquerdo. Esses vais-as visuais também se manifestam em como as pessoas tomam decisões. Da mesma maneira como as pessoas são mais propensas a escolher itens com mais destaque visual. Os itens posicionados no centro são mais ostensivos ou conspícuos e têm mais probabilidade de serem considerados. Esses vais-as são importantes nas páginas de internet, onde as imagens frequentemente são apresentadas em conjuntos, às vezes no formato de menu. As imagens a serem vistas primeiro, ou a atraírem mais atenção, devem ser colocadas no canto superior esquerdo, quando não há posição central, ou no centro, quando existente. O efeito é semelhante ao do destaque visual, inclinando os olhares para essas posições. A combinação das duas estratégias acentuar o destaque visual e posicioná-las no centro ou no canto superior esquerdo de um conjunto, quando adequada, pode dar um impulso extra na atenção. Proporções de telas. Até cerca de 2003, a maioria das telas de computador tinha mais ou menos as mesmas proporções das velhas telas de TV, 4x3, quase um quadrado. Então, durante poucos anos, a indústria evoluiu quase para uma proporção áurea de 16x10, tornando as telas mais atraentes e mais intuitivas. Por volta de 2010, mudou de novo, mas de maneira menos drástica, com a proporção 16x9, que é melhor para ver filmes. No entanto, o tamanho da tela é medido pelo comprimento da diagonal de um canto superior para o canto inferior oposto. Portanto, uma tela de 28 polegadas com proporção 4x3
efetivamente tem maior área de visualização, 250 polegadas quadradas, do que uma tela de 28 polegadas. Com proporção 16:9, 226 polegadas quadradas. 182. Viés de visualização horizontal. As pessoas também têm o viés de visualização horizontal em relação às telas. Achamos mais fácil varrer a tela com os olhos da esquerda para a direita, ou vice-versa, do que de cima para baixo. Ao visualizar imagens de todos os tipos, as pessoas tendem a olhar primeiro para a esquerda da imagem e depois avançar para a direita. Isso significa, como vimos no fenômeno da pseudonegligência, no capítulo 3, que o lado esquerdo das imagens é mais visto, e que as informações à esquerda da imagem se destacam mais no cérebro que as informações à direita da imagem. Também significa que somos mais propensos a olhar da esquerda para a direita do que de cima para baixo. Essas tendências têm implicações para aspectos como o design do menu na tela. O menu horizontal tende a ser, em geral, melhor do que o menu vertical. As evidências também mostram que adotamos padrões de fixação mais horizontais do que verticais. 183. Sob uma perspectiva evolucionista, isso faz sentido. Temos dois olhos, posicionados horizontalmente, um ao lado do outro. Nossa maneira de ver as coisas é mais otimizada por um olhar horizontal do que vertical. Nossos ancestrais precisavam olhar mais para a esquerda e para a direita do que para baixo e para cima. Por exemplo, ao caminhar, eles certamente vasculhavam a paisagem com os olhos movimentando-se mais na horizontal, de um lado para o outro, do que na vertical, do solo para o céu. Designs que nos levam a olhar para os lados provavelmente nos parecem mais fluentes do que os designs que nos fazem olhar para baixo e para cima. Isso talvez ajude a explicar a preferência por retângulos horizontais, que apresentam informações da maneira como preferimos vê-las. 184. Também vale notar que isso representa uma desvantagem para as pessoas que veem o mundo em smartphones. A tela retangular dos smartphones são tipicamente orientadas na vertical, retrato, em vez de na horizontal, paisagem, por ser esta a maneira mais natural de segurá-los para apresentar informações no lado direito da tela, ou mais na vertical do que na horizontal, e se quiser destacá-la, há um recurso para compensar os visas para o sentido esquerda, direita e para a disposição na horizontal, colocar as imagens ou textos dentro de uma caixa ou moldura ajudará a atrair o olhar das pessoas. 185. Estudo de caso, Netflix. Compreender como as pessoas reagem a imagens em telas é fundamental para o sucesso da Netflix, serviço de streaming online para filmes e programas de televisão. O que leva as pessoas a ver filmes ou programas de televisão. A Netflix passou vários anos pesquisando para responder a essa pergunta. Como plataforma interativa online, ela tem excelentes condições para rastrear o que as pessoas olham e buscam e a que efetivamente assistem. 186. A primeira descoberta interessante é que 82% da navegação dos usuários era mais direcionada por imagens do que por textos, confirmando que as pessoas, geralmente, confiam mais em imagens do que em palavras quando navegam na internet e quando tomam decisões. A qualidade das imagens também era importante para convencer os usuários a ver alguma coisa. As pesquisas da Netflix revelaram vários aspectos importantes de como as pessoas reagem a imagens. Imagens de 3 ou menos pessoas. Embora o aspecto mais alardeado de muitos filmes e programas de televisão seja o tamanho e a fama do elenco, os usuários,
Ao navegar, preferem imagens com apenas 3 ou menos pessoas. É algo semelhante ao princípio da subitização perceptiva, que examinamos no capítulo 3, nossa capacidade de processar um pequeno número de itens automaticamente. Portanto, quando há mais de 4 ou 5 itens como pessoas numa imagem, temos de processá-los uma a uma. 2. Emoções faciais complexas. Vimos no capítulo 5 como as imagens de rostos são importantes para engajar as pessoas. O que a Netflix descobriu foi que expressões fisionômicas complexas e sutis eram especialmente eficazes em atrair o interesse dos usuários. Como somos muito hábeis em decodificar emoções e intenções no rosto das pessoas, é possível conotar muitas ideias e emoções diferentes a serem representadas em filmes ou programas de televisão meramente por meio de fisionomias. 3. Mostrar o vilão. Talvez o mais surpreendente, mostrar o vilão, revelou-se mais eficaz do que mostrar o herói. A constatação foi confirmada tanto em filmes ou programas para crianças quanto em filmes de ação comuns. Mostrar o vilão provavelmente oferece aos espectadores melhor percepção do conflito que será apresentado. Embora as telas não apresentem as vantagens do papel para leituras profundas, elas oferecem muitas oportunidades para a transmissão de informações. As telas não fornecem o feedback táctil intuitivo do papel e dos livros convencionais, mas podem proporcionar mais imersão, por meio de imagens, vídeos, e efeitos de toque e vibração, nos dispositivos móveis. Ao usar algumas das técnicas descritas no capítulo 3 para tornar os designs mais intuitivos, é possível superar o breve limiar de atenção dos espectadores. Com a maioria dos designs sendo vistos online, agora também é muito mais fácil testá-los. Os testes A/B online talvez sejam a maneira mais fácil de analisar os efeitos das imagens. Em qualquer página de internet, 2 ou mais versões de uma imagem podem ser usadas para diferentes usuários, e é possível medir as diferenças em taxas de cliques ou tempo de visualização entre as diferentes imagens. Resumo: ler textos é mais difícil online do que no papel, e lemos com menos profundidade em telas. Ao ver narrativas em vídeo ou ler narrativas em textos, nós as processamos mentalmente em termos de eventos ou cenas diferentes. A informação tende a ser mais lembrada se for apresentada no começo ou no fim de uma cena, mas cuidado ao incluir informações importantes entre cenas, pela menor probabilidade de serem arquivadas na memória. Em geral, use fontes nítidas, fáceis de ler. No entanto, se for necessário apresentar informações que atraiam atenção concentrada e sejam lembradas depois, use fontes mais estilizadas e um pouco mais difíceis de ler. Tendemos a nos sentir menos inibidos por julgamentos sociais online, fenômeno denominado efeito desinibição. Portanto, é possível que compremos online o que hesitaríamos em comprar pessoalmente, numa loja física, na presença de outras pessoas, ou considerando a variedade mais ampla de produtos, em especial, os com nomes difíceis de pronunciar. Quando as imagens são arrumadas em grupos ou em grades, temos a inclinação de ver primeiro a imagem central, ou, na falta de um centro absoluto, aquelas situadas no canto superior esquerdo da imagem. Também temos o viés de olhar primeiro para a esquerda e depois para a direita numa tela, e de achar mais fácil varrer a tela na horizontal do que na vertical. Esses efeitos podem ser superados colocando as imagens ou textos numa caixa ou moldura